Nas montanhas de Honsdeulen, Noruega, Tobias está levando sua filha Nora para ver o Troll Picos. O conto de fadas diz que 13 trolls uma vez se reuniram aqui para um casamento, mas eles ficaram tão bêbados perderam a noção do tempo e viraram montanhas. 20 anos depois, na costa atlântica do noroeste da Noruega, Nora é uma arqueóloga em uma expedição de escavação com sua equipe. A maioria deles está pronta para desistir porque não encontraram nada em 6 meses e fundos estão acabando, mas Nora é teimosa e continua. Sua persistência compensa e ela acaba encontrando um crânio de dinossauro, pelo qual a equipe joga uma celebração. Enquanto isso, nas montanhas Dovre, um grupo de construção está trabalhando em uma nova ferrovia. Cavando pelas montanhas. Isso chamou muita atenção de ativistas que são contra essa destruição da natureza, mas sua presença é ignorada. Quando os explosivos são finalmente ativados para iniciar o túnel, algo lá no fundo as montanhas rosnam e causam um colapso do qual nem todos os trabalhadores podem correr rápido o suficiente. Sigrid se encarrega de gerenciar as câmeras dessas aeronaves e monta rapidamente uma série de imagens que ela mostra para seus superiores, que decidem que isso é grande o suficiente para alertar o primeiro-ministro Beri. A caminho da base, Beri é informada de todos os danos causados por forças desconhecidas. E mostraram as imagens que tiraram, que o conselheiro de Beri, Andreas, acha que parecem pegadas. Beri acha divertido, mas irreal, e dá a Andreas 2 tarefas: manter a imprensa longe desta informação. Momentos depois, um helicóptero pega Nora no meio de sua comemoração, pedindo ela para ir com ela para ver uma questão de segurança nacional. Andreas recebe Nora na base e a leva para uma reunião secreta. Razões por trás do incidente nas montanhas. Quando Nora se apresenta como paleontóloga, ela não é levada muito a sério porque os dinossauros estão extintos, portanto não poderiam ter sido a causa disso. Enquanto a equipe não descarta a possibilidade de um ataque militar de outro país ainda assim, até agora os relatórios parecem favorecer a teoria da causa ser de natureza geológica. Nora aponta que aquelas crateras são claramente pegadas, mas uma vez, ela não é levado a sério porque pegadas significariam monstros, o que é uma ideia estúpida. Outra interrupção vem de Sigrid, que invadiu o telefone de um dos ativistas e encontrou imagens ao vivo do incidente. A destruição é bastante perturbadora de assistir, mas antes que os outros possam voltar para suas teorias de gás, Nora faz Sigrid reproduzir o vídeo novamente, mais devagar desta vez. Há um som de rugido claramente ao fundo, semelhante a um animal, e nas sombras entre as rochas caindo, há uma enorme e misteriosa forma humanoide. Enquanto isso, em Lesja, um velho casal se pergunta o que deu em seu cachorro, quem não para de latir. De repente, toda a casa começa a tremer, então o casal corre para se esconder no porão. Antes que tudo comece a desmoronar e a energia a acabar. Assim que o tremor para, o casal sai e encontra sua casa completamente destruída. De volta à base, os líderes ainda se recusam em acreditar que as pegadas possam ter sido deixadas por algum tipo de criatura gigante. No helicóptero, Andreas pergunta a Nora como ela se tornou uma paleontóloga, então Nora conta a ele ela ama a natureza desde criança, e seu amor infantil pelos contos de fadas evoluiu em querer procurar os verdadeiros monstros subterrâneos. Sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos, e seu pai era professor de mitologias de origem e folclore, mas quanto mais velho ficava, menos conseguia distinguir entre realidade e ficção. É por isso que Nora não vê Tobias há anos. Andreas confessa que quer ser escritor e está animado com a possibilidade disso o incidente de causas sobrenaturais. Os militares já estão protegendo a área e Nora é recebida pelo capitão Christopher, que mostra a eles os rastros que vieram do outro lado do rio e do vale. Os soldados fizeram uma varredura completa na área, mas não encontraram outras pistas. Nora faz algumas perguntas ao velho casal, mas eles não conseguiram ver muito porque um gigante figura em movimento estava bloqueando o sol. Eles ouviram algo alto que parecia uma melodia muito triste. Depois, Nora dá uma olhada no dano e percebe um estranho e forte cheiro que ela decide chamar de hipernatureza. Ela também usa luz ultravioleta para procurar vestígios biológicos, mas não encontra nada além de terra e pedras. Nora pede para ser levada ao local onde os rastros param repentinamente e o scanner térmico não mostra sinais de vida, apenas montanhas. Como esta criatura é grande demais para se esconder ou desaparecer, Nora se pergunta se ela é capaz de se camuflar. Depois que Nora o faz perceber que esta é a filha que ele não vê há anos, Tobias aceita deixe-os entrar, embora ele tenha que vestir umas calças primeiro. A casa de Tobias está cheia de clipes e pesquisas que mostram sua obsessão em encontrar uma criatura mítica conhecida como Tron. Nora o impede de falar sobre todas as suas teorias sobre os Trons serem reais e as testemunhas sendo silenciado e pede que ele se concentre na filmagem que ela passa a mostrar a ele.
explicando ela acha que seu antigo trabalho pode ter algumas pistas. Afinal, ninguém conhece essas montanhas melhor do que ele. No entanto, Tobias acha que esta filmagem prova que sua teoria do Tron é real, e quando Nora aponta nossos cientistas já teriam encontrado o DNA dos Trons se eles realmente existissem. Ele acha que as pessoas no comando sempre souberam, e os contos de fadas foram escritos para fazer os Trons parecerem maus e burros, quando na verdade são muito espertos. Nora não acredita no que está ouvindo, mas Tobias está animado demais para objeções e se junta à equipe para continuar a investigação. Ele também aponta que é como estar novamente em uma aventura junto com sua filha, mas Nora não quer que isso seja algum tipo de reconciliação. De repente, o cheiro da hipernatureza atinge seus narizes e o céu escurece enquanto a montanha atrás deles abre um olho. Acontece que pai e filha estavam certos. A criatura é de fato um Tron, e sua habilidade de camuflagem permitiu que ele fingisse fazer parte da montanha, explicando por que a topografia estava errada. O Tron se levanta, mostrando seu corpo poderoso e rugindo para eles, então a equipe corre de volta para o helicóptero para fugir. Eles ainda conseguem colocar o Tron na câmera, e quando a base recebe a transmissão, eles não podem mais negar a verdade. Christopher leva o grupo ao seu acampamento militar para ligar para a base e informá-los do que aprenderam. Nora continua a usar as palavras criatura desconhecida, para não parecer maluca, mas Tobias a interrompe. Para dizer a todos que é um Tron que se incomodou com a construção nas montanhas, que Tobias considera uma zombaria da natureza. Os líderes o consideram louco e o expulsa, mas quando Nora pede mais tempo, ela também não é ouvida. Eles estão preocupados com a segurança de seu país, então vão em frente e preparam uma operação militar. Depois disso, Nora fica furiosa com o pai por estragar tudo e quer ir embora, mas Tobias muda de ideia quando ele explica que sabe que isso não é um conto de fadas, não é um Tron que simplesmente será empurrado para trás por armas e luz solar. As armas vão deixá-lo ainda mais irritado. Depois de alguns pedidos de Nora, ele aceita esconder o trio em seu helicóptero, desde que prometam seguir suas ordens. A noite caiu sobre Heidel quando toda a operação militar chegou lá. Enquanto esperam o Tron aparecer, Tobias e Nora relembram os antigos contos de fadas que costumavam compartilhar durante suas aventuras, e os dois finalmente se reconciliam. O Tron aparece um momento depois, mas quando ele chega perto o suficiente ele para de se mover. Os soldados abrem fogo contra o Tron, ignorando os avisos de Tobias de que isso só o faria ele ficar com raiva, mas as balas e as explosões não fazem nada e apenas fazem com que ele ataque de volta exatamente como Tobias previu. A equipe se esconde atrás de uma árvore com um soldado ferido e, quando estão prestes a se afastar, o Tron se abaixa e agarra o soldado para devorá-lo. Tobias explica que o Tron provavelmente cheirou o sangue das feridas do soldado. Nora, Andreas e Christopher querem fugir, mas Tobias decide se aproximar do Tron e tenta uma abordagem amigável. Para o choque de todos, o Tron realmente para de se mover e responde às palavras de Tobias com gemidos pacíficos, mas infelizmente os soldados se aproveitaram do momento para atirar. Um caminhão abre fogo contra o Tron novamente, e quando a criatura se vira para contra-atacar, acidentalmente atinge Tobias no processo. Enquanto o Tron se afasta, Nora corre para o lado de seu pai e Tobias murmura as palavras, o palácio, o rei, a casa, pedindo à filha que se lembre de acreditar antes de morrer. Quando eles voltam para a base, Nora se mantém ocupada examinando a pesquisa de Tobias. Quando Andreas e Christopher vêm ver como ela está, eles informam que perderam a visão do Tron por enquanto, mas o exército está se preparando para um ataque aéreo. Nora acha que este ataque terá o mesmo resultado do primeiro, o que significa que eles precisam parar e pensar fora da caixa. Os contos de fadas dizem que os Trons não gostam da luz do sol, mas eles já viram este sair à luz do dia. A outra pista que eles têm é a citação de Tobias. Eles contatam Beri e os outros para explicar que as histórias dizem que os Trons costumavam jogar pedras nas igrejas quando ouviram os sinos, o que significa que os sinos são o que eles precisam usar. Os líderes acham isso ridículo. O Tron reaparece momentos depois, aproximando-se do parque da família Handerfossen e causando grande pânico entre a multidão. Quando todos começam a fugir, exceto uma garotinha que quer observar a criatura, Christopher e Nora aparecem em um helicóptero, guiando todo um Hoover que carrega gigantes sinos. Eles cercam o Tron com esses sinos enquanto os fazem tocar, e Nora estava certo, o som machuca os ouvidos do Tron. Porém o Tron também não hesita em atacar para se defender, acertando os helicópteros. Quando um está prestes a cair em cima da garotinha, o Tron surpreendentemente agarra o helicóptero para salvá-la antes que ele vá embora. Já que isso aconteceu em um local tão público, agora o mundo inteiro sabe sobre o Tron e o fato de estar indo para a capital.
Noticiários de todos os países cobrem o incidente e clipes gravados por telefone se tornam virais nas redes sociais e nos meios de comunicação. Na sala de conferências, os líderes militares contam a Beatty sobre alguns mísseis perigosos que ainda não foram oficialmente aprovados. Isso só faz com que ele seja expulso da sala. Vendo que não será levado a sério, ele decide desistir e se juntar a Nora em sua espera. Momentos depois, Beatty aparece na TV anunciando oficialmente o estado de emergência e pedindo todos os cidadãos para colaborar. Nora e Andreas estão no mesmo carro e ficam presos no trânsito, então Nora usa esse tempo para continuar olhando a pesquisa de Tobias. As páginas continuam a mencionando Sinding e algo sobre um porteiro, o que leva Andreas a para comentar poderia ser Richard Sinding, o Lord Chamberlain no Palácio Real. Nora de repente se lembra de Tobias mencionando rei, palácio, lar, antes de sua morte, e chega à conclusão de que precisam ir ao Palácio Real. Sinding explica que respeitava Tobias, mesmo que Tobias o odiasse, e sua teimosia permitiu que ele fosse uma das poucas pessoas que descobriram o segredo sobre o palácio. Antigamente, considerava-se boa sorte construir um palácio em cima da casa de outro rei. E acontece que este palácio em particular foi construído onde o rei Tron costumava viver. Nora e Andreas são levados para um túnel cheio de ossos de Trons enquanto Sinding explica que o cristianismo da Noruega matou tudo que fosse contra sua fé. Eles emboscaram a família Tron real e poupou apenas um bebê para atrair o rei para a montanha. Lá, eles o trancaram dentro de uma caverna e o deixaram para morrer. 12 anos atrás, Tobias descobriu tudo isso e Sinding o mandou para o manicômio. Para guardar o segredo, Nora percebe que Tobias estava certo, o rei Tron está voltando para casa, no palácio e eles precisam pará-lo. Ao olhar em volta dos ossos, Nora percebe que sua luz ultravioleta está danificando-os, o que significa afinal, as histórias estavam certas sobre a luz do sol. Eles viram o Tron durante o dia, mas não o viram sob a luz solar direta por causa das nuvens e das montanhas. Nora tem um plano e liga para Christopher. Para conseguir sua ajuda, ele armará uma armadilha especial enquanto Nora e Andreas atraem o Tron para isso. Enquanto isso, o Tron chegou à cidade e, mais uma vez, os ataques militares não fizeram nada. A ele, então Beatty aprova o uso dos mísseis. Sigrid percebe que os líderes estão se preparando para lançar os mísseis e liga para Andreas. Para avisá-lo, para ganhar tempo, Andreas pede a Sigrid para tentar invadir o sistema do exército para impedir o lançamento enquanto Christopher está tocando o sistema de alarme em toda a cidade. Isso traz todos os seus soldados amigos ao seu local para ajudá-lo com a armadilha. Sinding também ajuda, pedindo aos guardas que coloquem um dos crânios do Tron no maior caminhão que eles têm, que Nora e Andreas vão dirigir pela cidade e atrair o Tron para o palácio. Sigrid consegue entrar, ela imediatamente para os mísseis. Quando o Tron vê o crânio no caminhão, ruge de raiva e vai atrás deles como planejado. Fala com seus soldados para mantê-los corajosos quando o monstro finalmente aparecer. Depois de muita loucura dirigindo pelas ruas de Oslo, Nora e Andreas chegam à rodovia apenas para acidentalmente perder o crânio no processo. O Tron para de correr para pegá-lo, soltando um doloroso gemido de luto por seus filhos. Ele perceber seu reflexo em um edifício. Ao tentar tocar o vidro, ele quebra e o barulho assusta o Tron, fazendo com que ele acidentalmente deixe cair o crânio, que se quebra em 1 milhão de pedaços. Furioso, o Tron ruge de dor, deixando Nora triste por ser a última de seu tipo. A criatura vem atrás deles em busca de vingança e Nora volta ao plano original de ir embora, evitando toda a destruição que o Tron está causando o melhor que pode. Segundos depois, Nora e Andreas chegam à área com a armadilha, então eles saltam o caminhão para terminar de atrair o Tron direto para o centro enquanto ele pisa no veículo. O Tron tenta pisar em Nora em seguida, e os soldados ativam dezenas de luzes que cercam a criatura e começam a queimá-la. O avião com os mísseis também se aproxima, mas o piloto hesita ao ver civis no local. Uma discussão começa na base para ver se eles devem abortar ou não. Beatty e as outras pessoas na base assistem em sua tela como o Tron está morrendo lentamente, e os soldados de Christopher já estão comemorando a vitória. Porém Nora não suporta ouvir e ver uma vida sofrer assim e pede para desligar as luzes para salvá-lo. Os soldados se preparam para atirar, mas Nora também os impede antes de se aproximar do Tron. Da mesma forma que seu pai fez, pedindo gentilmente que voltasse para a segurança das montanhas. O Tron a encara, considerando suas palavras, mas antes que possa reagir, o sol começa a queimar o Tron até que não reste nada além de escombros. Enquanto todos comemoram com a vitória, Andreas brinca sobre como deveriam chamar esse novo monumento ao colina, e Nora decide que será o Tobias Boulder. Quando Beatty chega um momento depois, ela agradece a Nora por seu trabalho.
Enquanto isso, nas profundezas das montanhas, algo começa a se mover sob uma pilha de pedras. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. E deixe seu comentário, vai ser uma honra te responder.